Oi, gente, bem-vindos ao Sofia em Off. Olha só, não é nada demais esse nome, porque ela fez o suspense maravilhoso. Eu tô aqui no Creators Home, e eu tô nervosa porque tem várias pessoas me assistindo eu e o Fio, só que o Fio tá atrás das câmeras e eu Graças a estou na Deus. frente, entendeu? Como é que você tá, Fio, hoje? Tô bem, e você? Tô bem também. E foi isso? E é isso aí. Acabou. Não, no nosso podcast, basicamente, a gente conversa sobre assuntos um pouco mais sérios do que a gente tá acostumado a Exato. conversar na internet. E o tema de hoje é fins de ciclos. Olha só. Fim de ciclo. Todos os ciclos que você possa imaginar. Seja de amizade, seja de trabalho, de fase, de relacionamentos. Principalmente de relacionamentos. Principalmente relacionamentos? De relacionamentos no geral, né? Eu Você quer falar acho. alguma coisa Não, específica? não, jamais. Oh, Felipe. Bom, e basicamente eu e o Felipe, eu separo alguns tópicos, ele separa outros, e a gente não conversa, porque a gente conversa muito, e se a gente conversar Exato. antes do podcast, Não rende. não rende. Exatamente. Então, eu tô só introduzindo mais do que o normal, gente, porque tem pessoas aqui atrás, tá? E eu quero que elas conheçam o podcast. Então, você tem alguma coisa pra me trazer, Phil? Eu acho que assim, começando a falar sobre fim de ciclo, eu acho que o fim de ciclo ele é uma coisa natural pra todo mundo, né? Ele tá em todas as fases da nossa vida, seja na fase de relacionamento, seja na questão do trabalho, na amizade. E a própria vida é um ciclo que um dia vai ter fim. Ó, É. a única certeza da vida é a morte. É. Não, mas qual foi o último ciclo, assim, da sua vida que você encerrou? O último ciclo que eu encerrei foi um ciclo de trabalho. Foi um ciclo de trabalho. eh, Na verdade, assim, foi um encerramento das minhas expectativas com relação ao ciclo. E eu tive que encerrar esse ciclo para conseguir entrar em outro ciclo. Mas foi difícil, não foi fácil. Eu lutei contra esse encerramento, Bastante né? tempo, né? Bastante tempo. Mas aqui estamos. Sobrevivi. Ó. Oh! Eu acho que não mata ninguém, né? É difícil. Tem uns que são mais fáceis, tem uns que são mais difíceis. Inclusive, eu queria uma opinião tua sobre. Você acha que é mais difícil encerrar um ciclo de relacionamento ou de amizade? Eu acho que depende. Eu acho que depende porque todo encerramento de ciclo, querendo ou não, é um luto, né? É o fim. É uma quebra de expectativa, de uma projeção, de um projeto, de um plano que você teve, seja com amigo ou seja com relacionamento. Mas, para mim, Felipe, pessoalmente, o encerramento de ciclo de amizade é muito mais doído do que o de relacionamento. Você não acha que, pelo fato do. Pra mim, no caso, eu acho que o ciclo encerrado, o término de um Sim. relacionamento amoroso, é mais difícil por causa da paixão, né? Eu acho. Quando você encerra na E fase da se você, paixão. e se você tiver Se apaixonado? você tiver apaixonado. O que depois de 2 anos, gente? Depois de Será? 2 anos não é mais apaixonada, aí acabou. Não, mas aí é que tá, tem o amor, né? Pô, é mais Ó, difícil ainda, eu exato. acho. Não sei, na verdade. Mas eu acho que quando você encerra um ciclo sem ter tido um motivo muito Sem drástico. perceber que o ciclo tava se encerrando. Tipo, é repentino, o Não, eu acho encerramento. que, tipo assim, quando tem um motivo mais interno seu pra você encerrar aquele ciclo. Então, tipo assim, aquela amizade não tá fazendo mais sentido, Entendi. a gente não pode mais. Por diversos motivos. Não tenho mais tempo, entre aspas, né? Eu não acredito muito nisso, porque sempre tem como ter tempo, mas tudo bem. Eu acho que, tipo, eu já encerrei amizades naturalmente, por exemplo, não precisou ter uma conversa, não precisou ter nada, uma briga ou nada que tenha feito eu encerrar essa amizade. Mas eu já encerrei um ciclo de amizade, por exemplo, porque a minha amiga me deu um tapa na cara. Na frente de E eu todo estava mundo. E o lá. Fio estava lá. E foi nesse momento que eu parei de ser amiga dela. E esse encerramento de ciclo foi doloroso pra mim. Acho que foi um ciclo que eu encerrei de amizade que foi doloroso porque tava tudo ok na nossa amizade, só que eu achei um desrespeito tão grande. E pra pessoa chegar ao ponto de fazer isso, Tem coisas que não são negociáveis, né? Eu acho que um tapa na cara não tem como conversar e negociar. é,
Mas também tem Como é que você se ciclos. sentiu na hora que você me viu levando um tapa na cara, humilhada daquele jeito? Ah, sim, eu não acreditei muito não quando eu vi, mas. Falei assim, só foi que se Foda-se, mas resolva. Sofia, ela que se vire com dela. Mas o que eu ia dizer é que, assim, tem esses ciclos que terminam bruscamente, e tem os ciclos que a gente já vai entendendo ali que estão se encerrando, né? Que são, de repente, as amizades que, às vezes, como a gente já conversou sobre isso, a falta de manutenção de amizade, ou até os projetos de vida ali que vão se distanciando e a gente vai passando a não ser mais tão compatível quanto a gente era antes com aquela pessoa. E aí é meio que natural, né? Menos E é meio que doloroso natural. esse final de ciclo. É meio que natural, a gente já vai entendendo. Assim como na amizade, eu acho que no relacionamento também. é, eu acho que, inclusive, as tentativas que a gente tem para que esses ciclos não se encerrem, eles justamente vêm desse medo do encerramento. Porque eu vejo muitas relações por aí, inclusive já passei por algumas, tanto de amizade quanto amoroso. É difícil aceitar que uma coisa que você tava ali, sabe, querendo que funcionasse, que desse certo, acabasse. E Às eu vezes acho, você sofre mais nesse processo de é, aceitar que vai terminar do que no término em si, né? é. E eu acho que é justamente esse o problema do fim do ciclo, sabe? A aceitação do fim do ciclo, entendeu? Porque é difícil. Sim. Falando de término de relacionamento, eu acho que é complicado, porque quando você tá num relacionamento com alguém, você cria expectativas futuras e etc. E você termina com a pessoa e termina com essas expectativas também, né? Sim. Então, eu acho que esse processo que a gente falou agora, de você aceitar. Dizem que a mulher, eu não sei se você me confirma isso, a mulher geralmente termina antes na cabeça dela, quando ela decide terminar, né? Tu que tem que me confirmar isso, Não, né? não, não, não. Eu tô, eu tô confirmando que a mulher termina Ah, tá, antes. Eu beleza. quero saber se o homem termina antes também, ou não. Ah, eu acho. Eu não senti essa regra nas minhas relações, assim. Mas Mas eu já acho que teve é o que eu relações te que você falei. terminou antes? Eu acho que foi o que eu te falei. Eu acho que a gente já sabe quando não vai dar certo. Mas justamente por essa resistência que a gente tem com os términos de ciclo, a gente tenta insistir, às vezes mesmo sabendo que não funciona. Por quê? É um medo de sofrer no final? Eu acho que é o medo de sofrer, cara. Quem que quer que algo que você planejou não funcione, né? É o medo do incerto, do novo. Quando você encerra um ciclo, automaticamente você inicia outro. Então, se você sai de um trabalho, você vai para outro trabalho. E a gente já tá ali acostumado, talvez, naquela realidade, né? E, querendo ou não, eu acho que é um pouco incômodo a gente sair ali. Por isso que, inclusive, muitas relações de trabalho, de namoro e tudo mais, elas se mantêm porque é cômoda. São cômodas, então, relações cômodas. É É, isso? you got a point. Não, sim, sim, de fato, de fato. Por isso que, assim, não vou tocar nesse assunto. Não, toca, Não, não, fala. não vou, porque não desrespeita a mim, não desrespeita a mim. Ah, Peraí, tá, deixa eu ver entendi. aqui. É, Eu acho que também dá pra falar um pouco sobre a transformação que os fins de ciclos, eles causam na nossa vida, assim, sabe? Os fins de ciclos, eles abrem espaço para novos começos, para, sei lá, uma possibilidade de você se reinventar, sim. entendeu? Eu acho que, assim, por exemplo, tinha uma coisa que eu pensava no meu último relacionamento, que era tipo assim, eu já sabia que não ia dar certo, né? Então eu pensava assim, o que que eu vou aprender quando eu já sabia que não ia dar certo? Entendi. Eu pensava muito, tipo assim, o que que eu vou aprender de fato? Porque todo relacionamento, quando chega ao final, depois de um tempo, você fala, eu acho que o que eu mais aprendi com isso foi isso aqui. O que eu mais tirei proveito desse relacionamento foi isso aqui. Eu aprendi isso que eu vou levar para as minhas próximas relações. Então eu sempre constantemente pensava o que que eu vou levar de bom mesmo, de fato, desse relacionamento para os meus próximos relacionamentos ou para mim mesma, né? Só que é doloroso esse processo. É muito doloroso de você superar, de você parar, de você dar o tempo para você, de você colocar em prática nas outras relações o que você aprendeu nesse fim de ciclo ou nessa outra relação passada. E eu acho que esse entendimento que você falou, especificamente sobre relacionamento,
é uma forma positiva de enxergar o fim de ciclo. Porque eu acho que o fim de ciclo, ele é natural e ele não é uma coisa negativa. Então, é extrair é, o que você pode ter de melhor daquela experiência, sabe? Que você pode levar para suas outras coisas. Então, você falou agora de relacionamento, mas isso serve de tudo. O que de fato faz tu decidir racionalmente finalizar um ciclo? Porque é isso que a gente falou desde o início. A gente sempre tá lutando contra o fim do ciclo, né? Sim. Racionalmente, Racionalmente, tipo assim, porque eu acho que tem muita romantização também. A gente romantiza muito. Lutar. Não, vamos tentar mais uma vez. Ou, isso aqui tá me fazendo mal, mas eu vou lutar, vou tentar, vou. O que faz você falar, foda-se, não tô nem aí, vou acabar esse ciclo mesmo, vou terminar isso porque não tá me fazendo bem, porque. eu acho que assim, a experiência que a gente tem com os outros fins de ciclo durante a vida faz a gente entender que os ciclos estão se encerrando. Então, por exemplo, E que você não se eu- vai morrer por isso. pois Primeiro é, amor, a gente acha que vai morrer. às vezes a gente acha, Primeiro amor, eu Eu achava achava que. que eu ia morrer também. Eu achava. Eu olhava pra janela, gente, eu juro por Deus. Vai ser um pouco depressivo isso que eu vou falar. Eu olhava pra janela e falava, e se? Tô sofrendo tanto por amor. E aí depois passa e você fala, porra, Não é, passou, né? então, é isso, tipo assim, esses fins de ciclos que a gente já tem durante a vida, eles vão mostrando pra gente, dando um caminho pra quando a gente vê que o próximo fim de ciclo tá se encerrando, a gente ter ali um discernimento maior. Eu enxergo dessa forma. Então, por exemplo, uma coisa que eu aceitava, que eu não entendia que era um problema no meu trabalho antes, no meu trabalho antigo, no meu relacionamento antigo, na minha amizade antiga, hoje eu já sei que é um problema. Então, eu acho que todos essas questões emocionais que a gente vai passando e elas vão contribuindo para que a gente já tenha uma resolução, uma racionalização da questão e do problema e que da próxima vez eu acho que já está mais ali, engatilhado. A gente já entende, tipo, tá, isso aqui é um problema. Eu não preciso pensar se é um problema. Eu não preciso lutar. Eu sei já o que funciona e o que não funciona dentro do que eu já vivi. Eu sinto que nas minhas relações, quando eu era mais nova, não que eu seja super velha agora, mas né, a gente começa a se relacionar com seres humanos desde criança. É, num geral, assim, de amizade, etc., eu sinto que eu ia muito além, sabe? Eu aguentava muito até dar um basta. Hoje em dia, Aguentava amor, muito mesmo. aguentava muito, né? Absurdo. Hoje em dia, pra mim, eu acho que é isso, se conhecendo, fazendo terapia também ou se auto-observando, você consegue entender que certas coisas são inadmissíveis, sabe? E aí Vão contra quem você é e o que vai você contra quem acredita. vai contra quem eu sou. E aí às vezes eu ainda me pego, inclusive eu converso muito com o Phil sobre atitudes minhas, eu falo: "Será que eu fui muito chata aqui, Phil?" Mas poxa, de acordo com o meu De acordo com o que eu acho, de acordo com o que eu acho, eu fiz o que eu podia fazer. A partir daqui eu não posso fazer mais nada. Então, eu tenho minhas maneiras de lidar com isso, sabe? E, e aí você vai desmistificando. Desmistificando. Desmistificando? Como desmistificando é que fala essa isso. palavra, gente? Desmistificando. Desmistificando? Isso. Você vai, obrigada, galera. Você vai desmistificando esse auto-julgamento também de falar, nossa, eu sou chata pra caralho, eu sou isso, É. aquilo, outro e tal. Acho que mulher tem muito isso. Aí você que pode me dizer. Eu tô Tá confirmando, não tô confirmando? Ah, perguntando. tá. É porque a gente sempre quer ser muito, agradável, e aí quando a gente não é um absurdo. Eu acho que é saber impor os limites, assim, né? E eu acho que também uma coisa que sobre fim de ciclo que ajuda a gente a procrastinar nesse fim de ciclo eu acho que talvez o vazio que a gente sente, né? Quando esse fim de ciclo acontece. Fala disso Porque não, menino. Gente, é um vazio físico, né? é um Dói vazio físico, é doído, fisicamente. é sofrido. Por isso que, igual eu falei ali no começo, o fim de ciclo, ele é um luto. Entendeu? Ele é um luto. É verdade. E a gente foge o tempo inteiro como ser humano de sofrimento. É muito doido mesmo, porque é, a pessoa literalmente sai da nossa vida, né? Alguém que a gente planejava, alguém que a gente amava, alguém que a gente gostava muito,
sai da nossa vida, fica um vazio mesmo. E esse vazio físico, só o tempo mesmo É. cura ele, né? E falando agora de uma forma positiva de fim de ciclo, porque é o que eu acho, é que, tipo assim, todo fim de ciclo meio que é um recomeço disfarçado, vamos dizer assim. Teve algum fim Eu de acho que é zero ciclo... disfarçado. Tá Acho que é bom. bem explícito, na Escancarado, verdade. Bem então. escancarado. Teve algum fim de ciclo que você teve que serviu para um recomeço na sua vida? Todos. Mais um que te marcou? Cara, eu acho que, tipo assim, por exemplo, essa amizade minha que foi essa pessoa que me deu um tapa na cara, era uma pessoa que eu era muito próxima, que eu fazia tudo junto com essa pessoa e tal. Quando essa pessoa saiu da minha vida, abriu espaço pra outras. Ou relacionamentos mesmo. Quando eu saí do meu último relacionamento, eu primeiro tive a fase do luto e depois disso eu senti que eu voltei muito mais aberta a conhecer os outros e de uma forma diferente, sabe? Então, se antes eu tinha, sei lá, algumas travas para algumas coisas, eu aprendi a não ter com esse outro relacionamento. Dentro do relacionamento eu aprendi a não ter, que hoje em dia eu aplico nas minhas novas relações. E é muito bom, porque aí as relações vão evoluindo, 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 sabe? E você? Ou seja, extraiu aprendizado, né? Como a gente falou. Como você disse, vários fins de ciclos foram importantes para mim. Eu acho que os meus fins de ciclos mais importantes, na verdade, não tem muito a ver com relações interpessoais. Tem mais a ver com escolhas de trabalho, essas coisas. Então, foi o que eu falei. Já disse anteriormente no outro episódio. Eu tive um fim de ciclo de estudo, né? Onde eu estudei, fiz 2 anos de direito e entendi que aquilo ali não era para mim, por mais que eu soubesse no fundo que eu não estava fazendo por mim. E esse fim de ciclo foi importante, a aceitação desse fim de ciclo, falar assim, cara, não dá mais, para com que eu conseguisse fazer o que realmente eu sentia que deveria ser meu ofício, que no caso foi o teatro, né? Que foi quando eu me mudei aqui para São Paulo. Então foi muito importante eu aceitar que o direito não faria mais parte da minha vida e que eu viria para cá para estudar, para trabalhar, onde no ramo que eu acredito que eu nasci para seguir, assim. Sim. No meu caso, eu fui pro teatro e encerrei o ciclo com o Isso. teatro. Não, eu estudei teatro também, me formei igualmente e eu tinha outra expectativa a respeito do teatro. Eu achava que eu ia seguir que eu ia para outro lugar. E com o tempo eu fui entendendo que não. Inclusive, é engraçado isso, porque eu não gosto de usar a palavra desistir, né? Porque desistir não. Desistir é uma opção Desistir é também. uma opção, vai ser um tema algum dia, desistir é uma opção. Mas, cara, teve um curso que eu tava fazendo de teatro, audiovisual e tal, que era muito legal. Mas eu não estava conseguindo me colocar por inteiro ali. E aquilo tava me consumindo. Eu apenas desisti. E eu falei, que maravilha. Desisti. Desisti, inclusive, de uma coisa que eu tava gostando de fazer. Desisti momentaneamente. Em outro momento, voltaria a fazer. Mas naquele momento, não estava me cabendo, sabe? Sim. Então, isso serve pra relações também. Desista. Às vezes vale a pena. Entendeu? Aceite e encerre o ciclo se for Aceite e necessário. encerre o ciclo. Inclusive, uma que eu anotei aqui, um tópico que eu anotei aqui, sobre... Isso é... Assim, acho que a gente discorda um pouco disso, às vezes. Tá. O fim do ciclo sempre precisa ter uma conversa ou um aviso? Depende. De quê? Se fizer sentido. Como assim? Depende, se fizer sentido. Eu acho que isso vai depender da relação, isso vai depender do trabalho, isso vai depender de qual ciclo precisaria de uma conversa e acho que tem outros que não. Tem ciclos que cabem, tem ciclos que não caberiam. Então, por exemplo, um relacionamento. Você não pode só Dá um ir ghosting. Não embora. acredito. Como Você não assim pode eu não dar posso dar um ghosting? Exatamente, não faz Tô bem pra brincando. saúde do outro. Não, tô brincando.
Mas você acha que não? Eu acho que depende. Que foi o que eu disse. Discorra, vai, Tudo fala. depende do ponto de vista. Eu acho que tem coisas que ficam muito explícitas. Tem coisas que já foram avisadas durante a relação, por exemplo. Essa amizade do Eu não tô tapa na falando... cara, você não chegou e falou, terminei a exatamente. amizade. E eu não tô falando de namoro aqui, tá, gente? Eu tô falando de relações, seja relações Interpessoais, casuais, qualquer. ou relações de amizade, ou relações, sei lá, vamos supor que é isso. Minha amiga me deu um tapa na cara e eu cheguei a conversar, na verdade, com ela. Jura? Conversei. Não fiquei sabendo disso. Inclusive, eu pedi desculpa pra ela. Ela me Nossa! Que bom que depois disso entrou terapia, né? Graças a Deus, Hoje em dia eu senhor. não sou mais assim. Não, mas... chamei ela pro meu aniversário depois. Ai, gente, a mais burra do mundo sou eu. Mas enfim. Eu acho que, por exemplo... Vou expor aqui. Teve recentemente, eu estava tendo uma relação casual com a pessoa. E eu apenas parei de ter interesse. E eu só falei isso. Não tenho mais interesse. Só que eu acho que a pessoa precisava de mais. Só que o que eu posso dar mais além disso? A Entendeu? pessoa tem que pedir. E aí, se você não puder, você fala, não Mas posso aí dar ela mais. pediu e eu dei. Então, pronto. Mas aí se a pessoa não tá satisfeita com isso, e aí? Aí ela leva pra terapia. Ah, tá. Porque é aquilo, a gente não pode carregar nas nossas costas um problema que não é nosso. Aí cada um resolve o seu ladinho, né? Sim. E aí eu não posso ficar mal com isso também. Você pode né? tudo, né? Você pode tudo, sim. É É. verdade. Total, com certeza. Então é relativo, né? Nem sempre Eu precisa acho de um que é aviso. relativo. Tem coisas... Por exemplo, a morte é um fim de ciclo. Geralmente ninguém avisa, oi, tô morrendo. Né? Apenas acontece. Nossa, amigo. É tipo assim... Pesou total. Pesou total o clima. Perdão. Pesou. Às vezes as pessoas... Então, assim, tem fim de ciclos que realmente eles não são avisados. Sim. Mas se especificamente for com relação a relacionamentos, eu acho que pela questão da responsabilidade afetiva e tudo mais, claro que cada um dentro do seu limite, eu acho que Sim. é importante ter uma conversa para encerrar esse ciclo e ter esse entendimento. Isso. Pra ter responsabilidade afetiva, tem que ter tido afeto, né? Cuidado. É porque dos às dois vezes lados. eu sentir afeto não significa que a outra pessoa não sentiu. Exatamente. Mas também é aquilo, cada um com suas responsabilidades, né? É muito amplo isso. É. Agora eu vou ter que mandar textão pra todo mundo que eu dei ghosting. Que ódio. Tô brincando. Você tá se revelando tóxica aqui Não, no... eu não faço isso. Não faço. Eu sei que não. E é isso, gente. O que é o ciclo? É literalmente um ciclo. É algo que começa e termina. Se bem que Início, um meio e ciclo fim. sempre, né, começa... Então talvez um ciclo seja uma linha reta. Girl. Entendeu? Uma linha reta, uma meia-lua, algo que termina. Porque ciclo, né? Às vezes gira tanto, pum, explode. É isso que acontece. Entendeu? Pra mim é algo que tem início, meio e fim. É um processo. Eu acho que tudo na vida é cíclico. Seja um trabalho, seja uma amizade, seja um relacionamento. Porque se não terminar por conta de, sei lá, discrepâncias, ele vai terminar na morte, né? Então, de novo aqui. Ele tá mórbido hoje. Não. Vocês entenderam? Eu vim de preto, ele tá de preto também. É luto total aqui, é morte, é... Não, é isso. Eu acho que, tipo assim, todo ciclo vai ter um fim. Em algum momento, todo ciclo Mas vai a ter gente um tá fim. falando de ciclo em vida, fio. Foca na vida. Foca na vida. Ciclo em vida. Pode ter relações que, tirando a morte, não são ciclos, vai, porque não termina. Tem início, meio e pra sempre felizes. Não? No mundo ideal, No talvez. mundo ideal, né? Na Disney. Mas é verdade, se o ciclo durar a vida toda, termina na morte, de fato. Mas eu prefiro, tipo, a nossa amizade. E é isso, galera. É isso. Alguém tem alguma coisa pra falar, pra acrescentar? Quando uma pessoa não quer encerrar um ciclo com você, mas você sente que precisa porque já está desconfortável há um bom tempo, o que você faz? Eu acho que a pessoa que quer encerrar o ciclo
precisa ter o maior cuidado e a responsabilidade afetiva. Sendo um pouco hipócrita agora, porque eu falei de um jeito como se eu fosse muito escrota, mas eu não sou. Mas ter todo esse cuidado e dar todo o amparo necessário para aquela pessoa. Tem que entender também qual que é o estado psicológico dessa pessoa também, né? Pra tentar encerrar esse ciclo da maneira mais saudável possível. E entender também o que é qual que é o melhor para essas duas pessoas, sabe? Tem gente que não se dá bem com 100% de ausência. Tem gente que precisa de um suporte pós ali, término, talvez. Seja, apesar de eu achar que o suporte precisa ser psicológico, de um psicólogo, e não da pessoa que tá junto na relação, né? Mas eu acho que é isso. Tem vezes que nem as duas pessoas não querem encerrar, né? Mas é necessário encerrar por diversos motivos. E você, Fio? Eu acho que eu concordo com o que você disse, mas acrescento que todo esse suporte, eu acho que ele precisa existir, mas claro que dentro dos nossos limites. Eu acho que já tiveram situações onde eu me senti responsável de uma forma que eu não era. E que eu evitei até de encerrar ciclos com medo do que isso pudesse causar no outro. Então eu acho que é uma questão de entender seus limites, né? E esse entendimento de limite vai fazer com que você, de uma forma serena, consiga terminar um relacionamento dando esse respaldo, né, dentro do que é possível para você e de uma forma que você consiga amenizar a sensação da outra pessoa. Mas eu reitero que eu não acho que essa amenização seja uma responsabilidade. Entendeu? Saber o que é seu, saber o que é do outro, Saber né? o que é seu, saber o que é do outro. Sim. E aí, como você falou, o outro, quando ultrapassa esse limite, ele exige muito, aí ele realmente tem que ir ali com um profissional. Tá adultinho já, tá adultinha, né? Tem que fazer o seu. Né? Tem que saber o que fazer. Mas o máximo que a gente pode dar no nosso limite, sem ultrapassar nossos limites, acho que tá tudo bem. Temos. Ok, obrigada, Phil. Obrigado, Sofia. Obrigada, Phil. Obrigado, eu. Obrigada a todo mundo, gente, que tá aqui. Vocês são divos. Obrigado, gente. Ah. Tchau, gente. Até o próximo Sofia em Off. Tchau.